Escoltas por derradeira vez bamboando. E aí, pessoal, hoje a gente vai para a segunda parte do adro de Sempre na Galiza, de Castelão. E nessa parte ele critica duramente a apatia e o conformismo de certos galegos que, mesmo vivendo no exílio, vão se recusar a lutar pela identidade e pela liberdade da Galiza. O cenário que acontece, essa parte, é num café burguês, onde a inação e o comodismo reinam, simbolizando a alienação e a divisão das classes. Este café tem como metáfora a falsa vida. O café, com seus espelhos e luzes artificiais, cria a ilusão de movimento e atividade, mas é um espaço de estagnação. Divide a sociedade em dois grupos irreconciliáveis: os que podem frequentar o café, a burguesia acomodada, e os que não podem, que simboliza o proletário oprimido. E aí vem a crítica aos galegos acomodados. Castelão descreve um tipo de galego egoísta e conformista que só pensa no bem-estar próprio, no bem-estar material. E ele cita viver em desafogo e sem dores no estômago. Também faz essa comparação porque são pessoas pessimistas sem terem lutado, céticos sem terem conhecido o mundo e arrogantes sem terem enfrentado a verdadeira fome ou a miséria. Eles rejeitam a política por medo ou comodidade, mas no fundo são oportunistas porque, quando convém, colaboram com o poder corrupto, seja sentando num banquete perto de qualquer político imundo. Depois disso, ele fala sobre a negação da identidade galega. Esses galegos renunciam à própria cultura. E aí é quando ele fala: eu não sinto a necessidade de falar galego, porque essas pessoas não veem o valor da língua. Ele também fala sobre eu atopo-me bem, onde poida beber com fogo, porque as pessoas aparentemente não têm uma pátria, mas apenas vivem por interesses. E ele também cita eu não creio em ninguém, porque nem a si mesmos acreditam. Sendo assim, são pessoas colonizadas mentalmente que rejeitam qualquer projeto coletivo de libertação nacional. E aí que surge nessa parte 2 do adro o chamado ação política. Castelão contrasta esses galegos com a necessidade urgente de uma política galega autêntica, que pode defender a economia da Galiza, a sobrevivência da sua cultura e o seu destino histórico dentro da Espanha e do mundo. Para Castelão, a neutralidade é uma forma de traição, e quem se recusa a lutar está na prática a apoiar a própria opressão. Em síntese, na segunda parte do adro, aqui há um discurso incisivo contra o individualismo e a passividade da burguesia galega. Castelão expõe a hipocrisia de quem finge neutralidade, mas que no fundo servem ao status quo opressor. O texto é um alerta: a Galiza não se salvará com indiferença, mas com a consciência política e com a coragem coletiva. E aí a gente faz a comparação aos dias de hoje. O que muda no discurso de Castelão em relação à sociedade galega atual? Estou num café com espelhos, onde duas colunas e duas bochas de luz avondam para figurar longas alamedas. Parece que aqui não há trabalho para ninguém e que se vive da inação, sem sonhos nem esperanças. E não havendo trabalho, todos os direitos pertencem à propriedade. Aqui a gente está dividida em dois bandos extremos e irreconciliáveis, que o galego mal pode conceber: os que vão ao café e os que não podem ir. Abençoado seja o café em Badajoz, porque faz crer que se vive. Lembro-me de alguns galegos que vivem para o seu bandulho, porque são bem acessados e não sofrem as inquietações dos demais. Parece que têm o pessimismo dos velhos e ainda não se aventuraram em nenhuma empresa. Parece que têm o ceticismo dos que estão de volta e ainda não se arriscaram a viajar. Parece
que são donos da verdade e ainda não passaram fome nem sedes. Parece que triunfaram em alguma luta terrível e decisiva e não fizeram mais do que fugir diante dos perigos. Parece que merecem o que ganham, parece que estão capacitados a brindar conselhos e com as suas sentenças egoístas acabaria o mundo. São interesseiros, trabalham em proveito e não concebem mais ideal de que viver em desafogo e sem dores no estômago. Estes são os que me diziam: por que te meteste em política? A política é uma coxinada e tu melhor estarias na tua casa fazendo arte. São galegos e não concebem que a Galiza possa salvar-se com uma política honrada. São galegos e não sabem que a Galiza necessita de uma política sua para conseguir o desenvolvimento normal da sua economia. São galegos e não se decatam da necessidade de uma política que garanta. São galegos e não sabem que temos um destino histórico a cumprir na Espanha e no mundo. Estes são os que dizem: eu não sinto a necessidade de falar galego, porque essa necessidade não se sente no bandulho, na barriga, no estômago. Eu sinto-me bem onde puder viver com desafogo, porque levam a pátria na sola dos sapatos. Eu não acredito em ninguém, porque também não acreditam em si mesmos. Eu renego da política porque sabem que a política dá desgostos. Eu rio-me dos políticos porque talvez não tenham encontrado a ocasião para lhe lamber os pés. Eu não pertenço a nenhum partido porque não querem comprometer a sua tranquilidade. Assim, são muitos galegos sérios e sisudos na aparência que vestem bem e sabem impor respeito aos seus consócios do cassino. Qualquer dia, um desses galegos que não quer meter-se em política possa, de repente, a ser diretivo de uma entidade que defende interesses e ei-lo sentado num banquete a carão de qualquer político imundo. Valeu, pessoal. A gente volta em outro momento com a terceira parte do Adro, sempre na Galiza. Valeu, tchau, tchau.